que ela ganhou na atividade ontem. O João Pedro começou a cismar com a Eva ontem, tá? Ele disse que não quer mais olhar na cara da Eva, porque, segundo o irmão dele, a bailarina fez cara de nojo para ele. Muita gente está dizendo nas redes sociais que os gêmeos, quando bebem, fica muito chapado e aí começa a falar bobagem. O João Pedro disse: você é a melhor amiga dela, mas eu não estou mais aguentando esse deboche dela, não. Ninguém entendeu nada. O que a Eva fez pro João Pedro? Aí a Renata: tu perguntou para ela? O João Pedro: meu irmão percebeu e chegou em mim e falou: eu vi o que a Eva fez para você. E nem falei para ele que conversei com ela aqui, com cara de nojo. Por mim já deu. Eu já até hoje tô por causa de você. Se fosse por mim, eu já tinha vazado, disse o João Pedro. Teve gente até perguntando: será que ele vai pedir para sair? Então, assim, além disso, o Gêmeos, né? O João Pedro falou um monte de coisa. Que aqui fora eu já fiquei com mulheres muito melhores do que ela, que a minha ex-namorada era muito melhor do que ela, era médica, muito mais bonita, 10 mil vezes mais bonita que a Eva e tudo mais. Cara, muito esquisito essa revolta do João Pedro do nada com a Eva, tá? Pareceu ali uma dor de cotovelo, porque ele tá sentindo falta daquelas aproximações, daquele agarra-agarra das meninas que depois que a Renata foi para casa de vidro lá, o povo falou: parem com esse agarra-agarra, tá? Com o gêmeo, e aí ele passou a noite inteira lá falando com algumas coisas no banheiro também. Ah, vou deitar lá, se a Eva deixar e tudo mais. A Eva achou que o gêmeo estava extremamente grosso com ela, parecendo muito ali uma dor de cotovelo real. Para quê? Qual necessidade de falar que já ficou com mulheres muito mais bonitas, mulher muito mais bonita que ela, 10 mil vezes mais bonita, e etc. Então, assim, muito esquisito o que aconteceu. E muita gente está criticando essas falas deles, achando que ele foi extremamente machista ao dizer algumas coisas na festa ontem, tá? E aí é uma crítica que eu já tenho sobre o jogo dele há muito tempo, tá? Que eles às vezes jogam bem, mas que muitas das vezes eles perdem a linha, né? Que eles têm realmente algumas falas bastante polêmicas. E aí, como eu já venho falando isso há algum tempo, para minha surpresa, ontem eu fui ver que a senhora mãe do João Gabriel e do João Pedro foi no meu Instagram desrespeitar o meu trabalho. Eu peguei até o print aqui, ó, que a senhora Márcia Siqueira, mãe deles, mandou me chamando de ridículo, dizendo que eu quero ficar famoso fazendo biscoitinho nas costas do gêmeo, e ainda respondeu um stories nosso lá do Link Podcast, onde eu e a Mônica anunciamos a nossa live, dizendo: vocês dois mortos que só aparecem de ano em ano para biscoitar, não tem nem vergonha nessa cara de vocês, cobras. Aí eu quero responder a mãe dos gêmeos, Márcia Siqueira, que deve estar me confundindo, porque assim, eu sinto no fundo do meu coração que, de verdade, tá? Ridículo é a atitude do seu filho ou dos seus filhos lá nesse programa, porque quando tem que elogiar, eu elogio, mas quando tem que criticar, eu critico. E talvez a criação deles seja reflexo da sua criação, né? Talvez a atitude deles lá dentro, muitas das vezes, né, extremamente machistas, com aquele agarra-agarra, que para mim tem muita maldade, sim, tá? Talvez seja reflexo da péssima mãe que a senhora pode ter sido. Porque se você não consegue enxergar o erro dos seus filhos, e a gente fala porque acha que quando está errado a gente vai criticar, quando não está a gente não vai criticar, a senhora Márcia Siqueira, a Branca, sei lá como é que é esse Instagram dela aí, ridículo é a criação que você deu para os seus filhos. Ridículo é o papel que os seus filhos estão fazendo no BBB. Eu aqui no meu canal e também no Link Podcast, eu tento sempre ser justo. Tanto que elogiei eles quando achei que tinha que elogiar e critiquei, vou continuar criticando, porque eu não tenho medo nem receio de falar o que eu penso por causa de parente, de participante, tá? Cobra é a senhora, ridícula é você. Ridícula é a atitude que eles têm lá dentro toda vez que não conseguem o que querem. Que ele queria ficar com a Eva e com a Renata, está mais do que na cara, mas não consegue.
Sabe por quê? Porque elas estão mais do que certas de não dar bola para eles. Eles são ali como amiguinhos, que jamais vão chegar aos pés dela. Então, assim, ó, eu vou te falar uma coisa. Como está dizendo a Bélia aqui, a fruta não cai longe. Não cai longe da árvore. Porque o que eu mais faço aqui é tratar os participantes com respeito, criticar quando eu acho que tem que criticar, descer o cacete, mas também elogiar quando eu tenho que elogiar. E aí você vem na minha rede social me chamar de ridículo, falar que a gente é cobra, a gente não aparece de ano em ano, não. A senhora, que é uma mera desconhecida, não sabe, eu tenho nome a zelar e credibilidade nesse meio de comentarista de reality há quase 7 anos. E se a senhora não sabe, o problema é seu, tá? Porque antes desse BBB ninguém conhecia os Gêmeos e com certeza depois desse BBB ninguém vai continuar conhecendo os Gêmeos. Porque quando acabar o BBB, ninguém vai lembrar nem desse elenco. Já já começa o Power Couple, começa a Fazenda. Você acha que a gente vai estar falando de Gêmeos? Ninguém vai nem saber quem são. Então assim, ó, ridículo é a sua atitude de vir na minha rede social querer desrespeitar o nosso trabalho, o meu trabalho, o trabalho da Mônica Fonseca, o trabalho da equipe do Link Podcast, o meu trabalho aqui na minha página, tá certo? E o mundo dá voltas. Eu continuo aqui, ano após ano, reality após reality. Eu quero ver se eles vão ser lembrados ano que vem, tá certo? Vamos continuar falando aqui do BBB, mas não me surpreende, ok? Não me surpreende a postura dos Gêmeos lá dentro, porque vendo amanhã aqui fora, talvez seja tudo farinha do mesmo saco. Continuando aqui, vendo a aproximação dos Gêmeos com o Vinícius, a Renata disse que não confia nele. O que aconteceu? Vamos falar a verdade. E é isso que incomoda tanta gente aqui fora, parente de participante, torcida, mas eu não tô nem aí. Eu não estou nem aí, tá? Sabe por quê? Porque eu falo o que eu penso com a minha opinião, tá? Com a minha opinião. Pode ser diferente de outros, isso é normal, isso eu respeito, opinião, torcida diferente. Mas, por exemplo, o Vinícius fez a cabecinha fraca. Vinícius passou a tarde inteira falando com eles e por isso que ele ficou revoltadinho com a Eva.